A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Sérgio Majar. Muito boa tarde, está no ar A Torto e a Direito, programa de 23 de fevereiro de 2021. A Torto e a Direito é um programa semanal na Diana FM que vai para o ar todas as terças-feiras às 18 horas com um painel de comentadores constituído por Ricardo Freixal, Alberto Magalhães e Bento Anastácio. Boa tarde, bem-vindos. Avançamos já para as notas de abertura, começamos pelo Ricardo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde ao Alberto Magalhães e ao Bento. Eu penso que o pior que é muito mau a má informação, a desinformação, a contra-informação são sempre de reprovar e são nefastas ao bem-estar em comunidade e à sociedade. E são muito mais nefastas ainda neste período de crítico que estamos a viver por causa da pandemia. E eu quero, a propósito, faço esta introdução para dar aqui um bem-aja à Rádio Diana. Ou seja, para ver se me aguento, não é? Um bem-aja à Rádio Diana. Porque fui confrontado com uma notícia da Rádio Diana durante a semana passada, acerca de um surto de Covid que teria surgido no lar da Misericórdia de Évora, em utentes já vacinados há mais de 17 dias, e depois dizia um senhor responsável, ou escrevia um senhor responsável, ou era transcrito umas palavras do senhor responsável, dizia, mas isto é normal, porque as pessoas mesmo vacinadas podem ser infectadas e podem infectar e podem não sei o quê, e aquilo caiu-me mal, porque eu deposito esperanças na luta contra a pandemia, deposito esperanças também na campanha de vacinação, e acho que nós temos de tratar neste momento esta informação com pinças, e sobretudo a informação tem que ser bem fundamentada, e aqueles fundamentos do senhor, com todo o respeito, não me agradaram, e a notícia em si caiu mal, não fiquei cómodo, e contactei a direção da rádio, e manifestei, disse, vejam lá, porque de facto acho que esta notícia não está aqui bem fundamentada, e passados 2 ou 3 dias, eu julgo que ontem fui confrontado com uma outra notícia da Rádio Diana acerca daquela notícia, nomeadamente uma entrevista ou uma opinião recolhida junto do professor Dr. Carlos Chinogas, e isso deixou-me mais confortável, de facto, e portanto, e a notícia foi dada, eu entendo como um desmentido ou como uma correção, foi dada com a mesma ênfase e com o mesmo impacto com que tinha sido dada a outra. E, portanto, eu acho que assim é que se faz informação, assim é que se faz eventualmente rádio, e, portanto, um bem-aja à Rádio Diana por isso. E fiquei satisfeito, fiquei mais cómodo. Isto é mesmo a Torto e a Direito, nem a rádio se escapa. E sobretudo, sobretudo porque, não, por mim também, porque eu caiu mal, de facto, eu reagi imediatamente, e porque toda a gente que ouve e que lê, alguns deles terão sofrido o mesmo impacto, e, portanto, louva-se um bem-aja, portanto, à rádio, a forma como o assunto foi tratado. Outra pequena nota. Eu tenho para mim que quando Deus nos coloca cá na Terra, na vida, tenho eu para mim esta máxima, que nos destina um determinado número de quilómetros para fazermos e para corrermos e essa coisa toda. E eu acho que já cumpri esse número em pequeno, e é novo, já corri, fiz muito desporto, fiz muita coisa, corri muito, e portanto não sou um utilizador da nossa ecopista de Évora. Acho que a infraestrutura tem uma ideia muito nobre, mas está muito mal desenhada em alguns troços, está mal iluminada, está mal feita, e enfim, é o que temos, mas não está boa. E não está boa. E quando as coisas, enfim, se passam ao lado de uma covazinha ou ao lado de um dejeto do cão ou do cavalo ou daquilo que for, não interessa, menos mal. Agora, quando as pessoas, quando são atacadas, seja por quem, seja por aquilo que for, porque não há, de facto,
Eu sei que os proprietários dos animais têm que exercer a guardaria e tê-los longe destas situações, mas foram cães, como podem ser outro tipo de oportunidades que acontecem eventualmente por humanos menos escrupulosos, para calada da tarde ou por princípio da noite. Isto é apenas um exemplo de que a segurança é transversal aos animais em geral, não só aos cães, e portanto a ecopista de facto não cumpre nesse aspecto. E, portanto, do mal ou menos, oxalá que não existam outras repercussões maiores, seja com ataques de cães, seja com ataques de outro tipo de ataques, outro tipo. Portanto, a segurança é fundamental também na ecopista e, portanto, que se olhe para a infraestrutura para que as pessoas possam usufruir em pleno deste tipo de prazer e de lazer. E pronto, já fica por aqui. Alberto Magalhães, a sua nota, boa tarde. A minha nota é sobre a lei da antecipação da morte medicamente assistida que o nosso Presidente da República enviou para o Tribunal Constitucional. O Marcelo Rebelo de Sousa deu voltas e voltas e acabou por encontrar motivos de inconstitucionalidade. Ele diz que um dos motivos que invocados na lei, que é uma situação de sofrimento intolerável, põe o problema, mas é intolerável para quem? E quem é que avalia se é intolerável ou não? Deve o médico ou os médicos aceitar quando o doente diz que a dor é intolerável, ou deve ser o médico a determinar se a dor é intolerável ou não? Portanto, quem e com que critério se determina o intolerável? Depois, outro motivo para enviar ou para procurar a inconstitucionalidade da lei é quando a lei diz com lesão definitiva de gravidade extrema. Mas o Marcelo Rebelo de Sousa pergunta, gravidade extrema não é fatal. Ou seja, de acordo com o Marcelo Rebelo de Sousa, uma lei de antecipação da morte só tem sentido se a doença for fatal e, portanto, se antecipar a morte que já se sabe que vai acontecer devido àquela doença. Ora, não se exigindo que a doença seja fatal, pode-se estar a antecipar a morte quando a pessoa poderia viver mais uns tempos e morrer de outro tipo de morte qualquer. Na minha opinião, o Marcelo esforçou-se razoavelmente bem, mas não me parece que sejam esses os motivos para não querer esta lei da antecipação da morte medicamente assistida. Eu, por mim, aposto muito mais no problema da rampa deslizante. Tanto na Bélgica como na Holanda, que foram os primeiros países a introduzir na União Europeia a morte medicamente assistida, o que nós vemos é que, por exemplo, na Holanda, a primeira lei é de 2002, já vamos em 2021. Ora, de 2002 para 2021 as coisas sofreram uma alteração medonha. Eu vou só dar um pequeno exemplo de um holandês que tinha 41 anos e pediu a eutanásia em julho de 2016. Ele era alcoólico, sofria de depressão e transtorno de ansiedade. Divorciado com 2 filhos pequenos, tinha estado 21 vezes internado em clínicas de desintoxicação alcoólica, mas não se conseguiu livrar do problema alcoólico. Então pediu a eutanásia. Morreu em casa, acompanhado dos pais, dos irmãos, do primo, de um pastor. Não era um doente terminal, não sofria sequer de demência aguda, que agora também já é uma razão para a eutanásia na Bélgica e na Holanda. E, no entanto, o seu médico considerou que o seu sofrimento era intolerável e que a dependência do álcool era insuperável e, portanto, a eutanásia era lícita. E o que eu temo é que
se começa a haver pessoas. Reparem que neste momento já há um partido na Holanda, que é o D66, um partido com um nome estranho, que quer que a eutanásia seja legalizada para quem não tenha nenhuma doença, mas que simplesmente esteja farto de viver. Houve quem fizesse uma sondagem na Holanda, isto em 2020, se não estou em erro, e chegou-se a... Isto foi em janeiro de 2020, esta proposta. Não sei se... Acho que não foi aprovada por enquanto. Mas o que eu sei é que fez-se uma sondagem e havia 10.000 holandeses com mais de 75 anos que queriam morrer, porque estavam fartos de viver. E se esta lei for aprovada, eles passam a vias de facto. Portanto, era só isto, era dizer que acho muito bem que o Marcelo Rebelo de Sousa tente ilegalizar a lei. Vamos ver o que o Tribunal Constitucional fará, mas os meus motivos não são os motivos do Marcelo. E vamos agora para a nota de abertura do Bento Anastácio. Boa tarde, Bento. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo e quem faz o favor de nos ouvir. As minhas notas são breves e é só aqui pegar um bocado no que disse o Alberto. A dizer que uma coisa é a eutanásia, outra coisa é o suicídio. E toda a gente tem o direito a fazer o que quiser com a vida. Não, eu sei que ele não gosta de que se fale em suicídio nos meios de comunicação social e percebo porquê. Mas acho que é um bocado exagerada esse medo. Eu penso que não, a nossa lei não permite, nem alguma vez permitirá coisas desse tipo, nem a indústria... A holandesa também não permitia em 2002. Pois, mas a nossa... É que as coisas vão se tornando habituais. A nossa Constituição não permite tal coisa. Portanto, uma das coisas que está na nossa lei, e penso que será para manter a ad eterno, é que só pode pedir a eutanásia quem esteja no uso pleno das suas faculdades mentais. Portanto, doenças degenerativas e coisas no género, essas pessoas não têm o direito à eutanásia, até porque não estão conscientes, ou estão dementes ou estão conscientes. Não pode haver meio termo. Uma demência estará sempre excluída destas coisas. Mas as minhas notas não tinham a ver com isso, tinham a ver só com duas coisas muito rápidas. Uma tem a ver com o facto da Provedora de Justiça ter enviado para o Tribunal Constitucional a lei que prevê as candidaturas dos movimentos independentes às autarquias. E depois diz a senhora do PS que sim, senhora, que está de acordo, porque não viram bem as coisas, a lei foi mal feita e feita à pressa. Esqueceu-se de dizer que foi a senhora que foi o PS que votou a lei, foi proposta pelo PSD, e ao que parece estão os dois dispostos a corrigir esta burrada que era aquela lei. Eu nunca percebi muito bem como é que o senhor Presidente da República, um constitucionalista de mérito, foi naquilo. Desta vez foi de desmérito. Tem outra questão, isto aqui não é uma nota, é mais um anúncio ou um pedido aos nossos ouvintes que apareçam dia 26, na próxima sexta-feira, entre as 18 e as 20, na Praça do Sertório, no Largo da Câmara, para uma manifestação uma concentração, mais bem dito, contra a prisão do Pablo Hastel e simplesmente pelas coisas que ele disse quando cantou ou quando publicou. Não são questões a questão de apoio à ideologia do Pablo Hastel, apoio esse que eu dou pessoalmente, mas trata-se de quem estiver de acordo em que a liberdade de expressão está acima de tudo, faça o favor de estar connosco ali. E outra era só também assim de passagem sobre esta questão que nós várias vezes aqui falamos, tem a ver com o ensino à distância, com a vida normal dos alunos.
Ocorre que tanto professores como alunos têm feito o possível, nos anos mais velhos, é claro, para que as coisas sejam minimamente normais. E então, a Associação de Estudantes da Escola Secundária Luís Camões, o antigo, velho e cheio de tradições Liceu Camões, promoveu uma semana sobre várias atividades, sobre o LGBT, etc. E tinha uma final sobre a questão da escravatura e do racismo por aí fora. E foram, pura e simplesmente, boicotados por um assalto de pirataria informática. Ora, não foi feito, isto não estava a ser feito por meios próprios da Associação de Estudantes, estava a ser feito integrado na vida normal da escola. E isto prova que a vida normal da escola nunca poderá ser feita à distância, porque não entrariam só lá dentro para acabar com esta iniciativa da Associação de Estudantes e da direção da escola, mas por meios eletrónicos o conseguiram fazer, o que mostra que é preciso ter algum cuidado com as defesas dos sistemas informáticos das escolas. Quem entrou numa conferência, uma videoconferência da escola, facilmente entrará nos arquivos da escola por aí fora. E sobre notas era o que eu queria deixar por hoje. Muito bem, vamos lá então para o nosso tema, o principal tema da rádio. Tem a ver com a polémica disputada, que foi disputada agora há poucos dias por declarações de um deputado do PS, Ascenso Simões, que defendeu que o padrão dos descobrimentos envergonha os portugueses e defende a sua demolição. Ricardo Freixal, qual é a sua opinião sobre este caso? Já agora defende a sua demolição por estar ligado à ditadura. Eu devo dizer ao Bento que eu não vou à manifestação na sexta-feira. Pronto, Ricardo, teremos pena. Não concordo. Acho que o direito de, como falávamos há pouco eu off aqui com o Alberto Magalhães, o direito de reunião e de expressão, de livre expressão, cessa quando por trás está o incitamento à violência, nomeadamente à morte, e portanto eu não vou estar na manifestação. Mas foi só lá a parte. Bom, coitado do Dante, teria sido ele queimado. Ora bem, aqui no que diz respeito ao senhor, a doutora, a ciência, a doutora, a engenheira, acho que é engenheira, Simões. Bom, é claro que acho, não sei como é que é de classificar este tipo de intervenção. É bizarro. É bizarro na forma perfeitamente despropositada, inqualificável até, como o tema é lançado. Quer dizer, bom, teremos que tudo aquilo que esteve ligado ou que está ligado ao Estado Novo, ou então Estado Novo, tudo aquilo que são eventualmente infraestruturas que estão atuais, ligadas ao Estado Novo. Bom, mas aquela evocativa, e por que não? É história. Eu acho que este senhor tem-se destacado, não se destacou só por isso, destaca-se até mesmo na sua norma de conduta pessoal, que não é, naturalmente, não pode ser separada dos seus cargos de Estado, nota alguma tendência para a chinelice, para a bizarria, e isto é colocar, é lançar nem sequer para a discussão, mas é fazer-se notar pelo pior. Eu acho que o que está em causa neste momento, o monumento dos descobrimentos neste momento cumpre funções do ponto de vista cultural. É uma edificação, existe. Eu já sou totalmente contra o deitar abaixo, muito menos, bom, a não ser que seja inevitável, não é? Muito menos por razões destas.
tanto mais ainda que o documento cumpre. O monumento cumpre neste momento funções do ponto de vista cultural, está aproveitado e, portanto, será um desperdício de meios num país como o nosso fazer o que o senhor propõe fazer. Depois não é alheio a esta forma de estar o percurso político ligado a um partido, a coincidência, o Partido Socialista, que este senhor Ascenso Simões tem. Quer dizer, secretário de Estado quase por profissão, porque nos partidos há esta quase profissão, há indivíduos que são sempre secretários de Estado. Vamos lá saber porquê, não é? Por várias razões, naturalmente. Há indivíduos que não é pela personificação do princípio de Peter, não. Eles não chegam a ministros, não é por acaso. Há uns que não chegam a ministros porque fazem falta enquanto secretários de Estado. Isto é o sistema a funcionar. E este Sr. Ascenso Simões cumpriu uma série de funções enquanto secretário de Estado, com algumas bizarrias também, recordo pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pescas e para as Florestas, enfim, de má memória, mas é daqueles que, tendo cumprido esse papel, não lhe apetecia ter ficado só como secretário de Estado, nem lhe apetece estar só como deputado. Esteve ligado ao Partido Socialista do engenheiro, ou do pseudo-engenheiro Sócrates, esteve ligado ao Partido Socialista do Seguro, esteve ligado ao Partido Socialista do Costa, depois saiu da candidatura do Partido Socialista, da candidatura, não, da presidência da candidatura de Costa, e portanto não está bem. E como não está bem, quer lançar-se, quer projetar-se, e uma das formas é projetar-se pela negativa, para que tenha notoriedade, ainda que pela negativa, mas comecem a falar, que reparem no senhor, e portanto eu só consigo entender estas ideias e estes lançamentos de ideias para a discussão e para a comunidade de pessoas de facto que de facto não estão bem naquilo que é o senso comum, normal, ou então porque querem, através dessas ideias inoportunas, bizarras, inqualificáveis até, tornarem-se notáveis e serem objeto de discussão, nem que seja pela negativa. E, portanto, Ricardo, discordo completamente, diga. Ia lhe perguntar à pessoa, tenho ouvido que pessoas dizerem que é a esquerdização do PS, concorda? Não, acho que eu essa questão já aqui já abordei várias vezes aqui essa questão da esquerda e da direita. Eu para mim neste momento acho esses conceitos perfeitamente. As questões não têm que ser abordadas obrigatoriamente assim com essa esquerda e com a direita. Há princípios que são transversais à esquerda e à direita, os bons e os maus. E este princípio, esta ideia, não enquadra sequer numa tentativa de esquerdização. Acho uma parvoíce mesmo, passo o termo, desculpe o senhor, não sei se ele não está a ouvir com certeza, mas acho uma parvoíce, acho uma perfeita parvoíce. Isto não tem nada a ver com coisa nenhuma, nem com a esquerda, com a direita, e acho que eventualmente a esquerdização do PS teria que acontecer de uma forma diferente, se é que podemos falar numa esquerdização. É um romper com o PS, é um romper com o status quo que existe por qualquer coisa, e eu quero ser notado por isso, quero projetar-se, quero aparecer, e então aparece desta forma, não é? Portanto, não se sente bem só como deputado. Aliás, e depois tem outras coisas. Há aqui muita arrogância, porque olhando para, enfim, a atividade enquanto cidadão do senhor, há aqui muitas reticências na conduta, até na conduta social, que isto tem demonstrado que não está bem. Não? E, portanto, é um pouco também esta bizarria assenta perfeitamente nesse perfil. Portanto, o que é grave é que como é que o Sr. Ascenso e outros ascensos, porque há uma data de ascensos por aí espalhados transversalmente aos vários partidos e aos vários quadrantes, conseguem chegar
a cargos de Estado que deviam pertencer a pessoas que de facto têm respeito pelo Estado, pelas instituições, pela história, nomeadamente, que ele não tem, ou que se calhar não sabe, ou soube, estudou de uma forma enviesada, isso é que é o mal. E como primeira abordagem, fico por aqui. Alberto Magalhães, a sua opinião? A minha opinião, eu nem sei por onde começar. Talvez comece assim. O padrão dos descobrimentos, quando eu era miúdo, a primeira vez que o vi, e eu morava lá perto, nasci lá perto, aliás, fui com os meus pais passear e dei com o padrão dos descobrimentos. E achei uma mamarracho. Mas já é a opinião de uma criança de 5 ou 6 anos, que estava habituada a ver a Torre de Belém e os Jerónimos, e depois, em contraste, o padrão dos descobrimentos, naquele estilo modernista, pareceu-me um mamarracho. Agora, o padrão dos descobrimentos é uma obra do arquiteto Cotinelli Telmo e do escultor Leopoldo, são propriamente artistas menores. Para ditar abaixo o padrão dos descobrimentos, porque não se apagariam as pinturas de Almada Negreiros da Gar Marítima? É uma pergunta que deixo ao Sr. Ascenso Simões e a quem o defende, e a quem defende ideias destas. Sim, porque o Almada Negreiros era meio fascistoide, era meio apoiante do Estado Novo. Será que temos que queimar os livros e as pinturas do Almada Negreiros? Bom, mas se quer que diga ao Sérgio, se quer que lhe diga, eu nem acho essa butade sobre o padrão dos descobrimentos o mais grave daquilo que disse o Ascenso Simões ao público. A mim parece muito mais grave ele ter dito que no 25 de abril de 1974 devia ter havido sangue, devia ter havido mortos. E depois, no Jornal Observador, ao Jornal Observador, um dia ou dois depois, afirmou o seguinte: não, eu não fui literal, fui simbólico. Não me referia a mortos físicos, nem a sangue derramado nas ruas, mas a cortes epistemológicos. Cortes epistemológicos, calcule-se. E depois clarificou: cortes políticos verdadeiros, transformadores da sociedade. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que a esquerda, neste momento, a esquerda radical, eu incluo o Ascenso Simões, apesar de ele ter sido o diretor de campanha como já foi dito, do José Sócrates, foi o número 2 do António José Seguro e dirigiu as campanhas eleitorais do António Costa. Apesar disso, eu considero de facto o Ascenso Simões um radical de esquerda, pelo menos é assim que ele se apresenta, talvez, como diz o Ricardo, para ganhar público, para ganhar audiência, para ter o seu quarto de hora de fama. O que me interessa mais nisto é o seguinte: é que esta esquerda radical, Ascenso Simões, peço desculpa, Ascenso Simões, Mamadou Ba e outros que tais, também o espanhol que o Bento quer defender na sexta-feira, o Manel, o Manel Moraes, que o Bento também já defendeu aqui, o sindicalista da polícia, ex-sindicalista da polícia, apanharam agora o costume, o jeito, quer dizer, de insultarem, ameaçarem de morte, incitarem ao ódio, coisa que eles sempre criticaram abundantemente na extrema-direita, os tais discursos de ódio. Agora vêm-nos com discursos de ódio, mas discursos de ódio metafóricos. É uma coisa extraordinária e intelectualmente superior. É que a extrema-direita tem discursos de ódio, sei lá, ao nível da rua. E estes discursos de ódio da malta de esquerda radicalizada e sem vergonha, que ataca os discursos de ódio fascistas e depois castiga-os com discursos de ódio metafóricos, superiores.
com citações do Frantz Fanon e outros intelectuais, Gaston Bachelard, o pai do conceito de corte epistemológico. Portanto, é outro nível intelectual da coisa, mas o descaramento é praticamente o mesmo. Reparem, Mamadou Ba, apelo à morte do homem branco, Frantz Fanon, metafórico. Bosta da bófia, é mais difícil dizer que é metafórico. Agora chamou ao Nuno Melo, ao deputado europeu do CDS, fascistoide e cobardolas. Quando for a tribunal, se o Nuno Melo levar a tribunal, o Mamadou Ba, ou o advogado do Mamadou Ba, vai dizer que era apenas metafórico. Os insultos eram apenas metafóricos. O Manel Moraes disse que o André Ventura era uma aberração, mas no processo disciplinar, quando respondeu, esclareceu à PSP que em momento algum quis ofender ou decapitar alguém no verdadeiro sentido da palavra. Porque ele também tinha, além de chamar aberração a André Ventura, tinha dito: decapitem estes racistas nauseabundos que não merecem a água que bebem. Mas, portanto, agora, apenas quis transmitir, disse ele à PSP no inquérito, que é necessário decapitar as ideias racistas que prejudicam a sociedade em geral. E disse que não se queria referir em concreto à pessoa do André Ventura quando disse que ele era uma aberração, mas queria referir-se a muitas ideias que o mesmo já expressou publicamente. Isso é que seriam as aberrações. Então, por que é que não disse André Ventura que bota cá para fora pela boca muitas aberrações? Por que é que chamou aberração ao André Ventura? Porque é que se chama bosta da bófia à polícia inteira, etc. O Pablo Hasél, já agora para continuarmos nesta levada, vamos também ao espanhol, ao catalão. O Pablo Hasél diz coisas como estas nas suas atuações artísticas, se isso se lhe pode chamar. Mereces uma bomba à televisão espanhola. Pena de morte já para as infantas patéticas. Que se deve matar José Maria Aznar. E depois há uma canção que já vi 2 ou 3 vezes na televisão, em que ele rima Princesa Cristina com guilhotina. Que devia ir para a guilhotina. Quer dizer, como é que pessoas que andaram a defender o Salman Rushdie, quando lhe foi levantada uma fatwa pelos ayatollahs ou pelos ayatollahs do Irão, como é que agora aceitam que um rapper anda a pedir a morte de presidentes de Câmara, de chefes de governo, de membros da família real espanhola, e acham que temos todos que defender o pobre coitado que foi preso por delitos de opinião? Então os iranianos também estavam no uso da sua liberdade de expressão quando pediram a todos os muçulmanos que perseguissem e matassem o romancista Salman Rushdie. Quer dizer, para mim isto faz-me um bocadinho de confusão. Quais foram as reações a este rapper? Em Portugal, temos de fazer uma segunda ronda, por isso... E ao Ascenso Simões, é muito rápido. Só a reação ao Ascenso Simões em Portugal foi o PS calado. Ainda não ouvi dizer nada sobre a ideia do Ascenso Simões de que devia haver mais sangue no 25 de Abril e se devia tirar abaixo o padrão dos coisas. Agora, espero é que para a campanha autárquica o Ascenso Simões não seja o chefe da campanha com um plano de conservação e destruição do património nas autarquias todas, porque isso era capaz de ser catastrófico. Não é? Em relação às reações ao Pablo Hasél, os artistas populares e os intelectuais revolucionários cá do Burgo acham que o artista Pablo deve ser libertado, deve ter liberdade para incitar o público ao homicídio de presidentes de Câmara, políticos, família real, etc, etc, etc. O resto digo depois, para a segunda ronda. Então, se há uma segunda ronda... Há uma segunda ronda, não pode ser com tanto tempo, mas há uma segunda ronda. Ricardo Freixal. Aliás, o Bento Anastácio. Pois, já agora que cá estou, também aproveitava... Bento, peço desculpa. É agora a vez do Bento Anastácio. Queriam-te calar, Bento, queriam-te calar.
Claro, citando o velho Arnaldo Matos, ninguém há de calar a voz da classe operária. Bem, duas ou três Manel coisas. Alegre, a mim ninguém me cala. Duas ou três coisas. O Ascêncio não é nada da esquerda radical. Não, da esquerda radical sou eu. Ele é só parvo. Mas pronto. Sobre aquilo, eu pensei, até por dever de função, que o Alberto Magalhães tivesse feito alguma referência à questão da sanidade mental dos portugueses e do confinamento e do Covid, etc. Até porque ultimamente tem estado a sair e muita gente na área da saúde mental preocupada com esta coisa do COVID, dos confinamentos e disso tudo. E eu pensei que ele fosse encontrar por aí justificação para esta tomada de posição do senhor. Pronto, senhor. Não, eu já encontrei. Não, eu fiz uma crónica, que não sei se leste ontem ou hoje, a dizer precisamente isso, que o homem deve sofrer de uma psicose delirante. Mas metaforicamente, então, claro. Não, pois, metaforicamente. Não, é claro. Não, mas é que não é, mas é que isto não é esse estado a avaliar pelos posicionamentos que o senhor tem tomado na sua e que se tornam públicos, não é só de agora. Não, já vi, então, não é só de agora. Pronto, é um cromo, não. Eu queria ser simpático com o senhor e dizer, pronto, está mal isto do confinamento e sobretudo para quem é da máquina dos partidos e que tem que estar sempre habituado a andar de um lado para o outro e a falar com muita gente. Às 2x3 estava mal e disse esta coisa. Não encontro outra justificação. A justificação porque não é propriamente... podemos ir atrás e fazer aqui uma dissertação sobre a exposição do mundo português, sobre a estrutura ideológica do fascismo e pormos aqui armados intelectuais a citar qualquer coisa do António Ferro e uma coisa assim no género. Não é nada por aí, porque acho que o senhor não foi por ali. É claro que a história é a história. Ponto. E eu posso ter, em relação àquele monumento evocativo da expansão, eu tenho algumas objeções em termos ideológicos à própria estatuária, porque não há o elemento que deu o coiro na expansão. Foi os marinheiros, foi o povo, ali não está, só estão os senhores. Por ironia do destino, até lá está um senhor Pedro Escobar, são coisas assim no género, está lá um Pedro Escobar no meio daquilo tudo. Não é por aí, penso que há de facto elementos que são da nossa história e que são para ser preservados, porque sobre essa... Senão, daqui a bocado, há um qualquer que para aparecer nos jornais diz que o convento de Mafra foi feito com o ouro roubado no Brasil, produzido por escravos, portanto tem que ser deitado abaixo. Quer dizer, o painel, a torre o padrão dos descobrimentos não é propriamente uma estátua ao rei Leopoldo II da Bélgica. Não é propriamente uma... Se ele viesse reivindicar que fosse derrubada a estátua do Conde Gomelo, entendo perfeitamente. Que haja algumas alterações em nome dos nomes dos sítios, e voltando ao mesmo local, à Praça do Império. Não me importa que se continue a chamar a Praça do Império, podia-se chamar uma outra coisa, mas o que é de facto era a Praça do Império. Em relação a isto também, e sobre a polémica do mesmo sítio, que tem a ver com os brasões das ex-colónias, que se pensa tirar, e eu acho que é uma parvoíce. Penso que ao lado do escudo colonial deveria estar as armas das repúblicas a que deram
lugar. É uma questão da história. A história não se altera, preserva-se. Angola foi uma colónia, hoje é uma república, ao lado do símbolo que representa no chão Angola, Moçambique, etc., por-se-iam as armas dos países em que se transformaram. Porque a história é isso, não é ficar quieta, é ser o que é. Não é por nós decidirmos acabar com aquele padrão que acabou a história da expansão, que acabou a história colonial. Não, a história mantém-se. E pronto, eu acho que de vez em quando aparecem assim umas parvoíces deste tipo. Então, e só sobre coisas mais insignificantes, não passa-se. O senhor, se calhar, acha muito bem, e até se chama tradição, às marchas de Lisboa, ou coisa assim no género, que são uma invenção do António Ferro, que tem uma história e uma raiz, essa sim, complicada, que tem a ver com regionalismos e aquilo de que as pessoas de Lisboa não tinham terra, passaram a ter terra, e tudo com o que vem à volta desse bairrismo e do ficarmos quietinhos, pequeninos, e o meu cantinho é mais bonito que o teu, e a coisa alfama é que a moraria são umas bestas, para que as pessoas andassem entretidas com estas coisas. Agora, há outra justificação para as declarações do senhor. Com esta coisa do confinamento, ele pensava que nós estávamos em agosto, que é a altura da silly season, em que se dizem as parvoíces todas para os jornais. Portanto, eu acho que é mesmo mais por aqui que isto foi dito. O senhor queria aparecer e disse uma imbecilidade. Estar aqui a encontrar razões de ordem ideológica e estar a discutir se o senhor é da extrema-esquerda, não é, de certeza absoluta que da extrema-esquerda sou eu e não digo destas asneiras, e que poderia dizer, já que não sou candidato a ser secretário de coisa nenhuma, mas eu acho que, de facto, isto foi só a necessidade de aparecer mais umas vezes nos jornais. Para esta primeira, está feito. Ricardo Freixal, o que é que ainda falta dizer sobre este assunto? Quando o Sérgio me questionou sobre o personagem, falou-me só daquela tirada acerca do padrão dos descobrimentos, do monumento dos descobrimentos, e ainda falou e o Alberto Magalhães trouxe aqui à discussão, e muito bem, porque é muito grave também, ou seja, a questão do tinha que ter havido sangue, e depois tentou emendar com o esquema da metáfora. Eu recordo-me, eu andei à procura exaustivamente ontem e hoje também um bocadinho, quando tive tempo, de uma tomada de posição pública que eu tive acerca do senhor quando ele era secretário de Estado. Acho que tinha que ver com os incêndios, com os fogos florestais, com a prevenção, nos fogos na floresta. E lembro-me que rematei, isso lembro-me eu que rematei e disse, de facto, isto pode não ter nada a ver com as pessoas, em princípio não teria, mas o fenótipo é sempre o resultado da carga genética e do ambiente em que se vive. E, de facto, a figura do senhor não augura nada, não deixa nada, quer dizer, quando é por acaso. Estas coisas, isto não é ser elitista, não é ser nada disso. Não, isto só acontece num determinado tipo de pessoas que têm uma carga genética já por si, se calhar, que determina muito, e que depois a vida em comunidade, em sociedade, não consegue esforçar, e depois saem fenotipicamente. Ricardo, só terminar. Desculpa lá. Beto, só para terminar. Uma boa via de justificação para a corrupção. Os gajos não têm culpa nenhuma, é genético. Saem fenotipicamente atípicos. Pronto, são fenotipicamente atípicos. E depois saem estas bujardas todas, sai isto tudo, não é? Portanto, mas é isso, assumo o resultado destas nossas intervenções, só tipifica aquele perfil que de facto é
é bizarro, é anormal, é atípico. Não há justificação a não ser querer pelo mal do quanto pior, melhor, para ver se sobressai, se tem algum protagonismo. Não sei porquê, porque isto com certeza não deve estar a dar a acontecer, não é? Portanto, é isso. Portanto, ele não ficou satisfeito. Como eu disse há pouco, nós temos aqui histórias na nossa política, nomeadamente no Partido Socialista, de uma série de secretários de Estado que foram secretários de Estado já quase há 40 anos, porque fazem falta enquanto secretários de Estado. Eu insisto nisto, não é? Este indivíduo cumpriu, enquanto secretário de Estado, várias secretarias de Estado, cumpriu como moço dentro do partido, da hierarquia do partido, mas aquilo não está a chegar, aquilo que ele quer e está a estrebuchar. Isto é estrebuchar. Isto é estrebuchar. Alberto Magalhães. Bom, eu queria aproveitar esta segunda ronda para dizer mais qualquer coisa sobre Espanha, porque nós somos vizinhos e a Espanha está mesmo muito mal e não sei como é que vai terminar este estado de coisas que se tem vindo a agravar nos últimos anos e que não se vê qual vai ser a saída. A qualidade dos atores é péssima, tanto de um lado como do outro, tanto na Catalunha como em Madrid. O rei não é grande pescada também, fez um discurso horrível quando da proclamação da independência da Catalunha, a atiçar o lume em vez de apagar o fogo. Enfim, praticamente não há ninguém que se safe. O que eu queria dizer sobre Espanha é que o primeiro-ministro Pedro Sánchez, que tem uma coligação com o Unidas Podemos, prometeu há 3 dias ordem e segurança nas ruas, mas não cumpre, porque as manifestações em várias cidades de Espanha continuam. As manifestações, como outras manifestações, não fazem mal a ninguém. Continuam as pilhagens nas lojas e, portanto, é uma coisa que só pode beneficiar os extremos. Mas enquanto o Pedro Sánchez diz que promete a segurança nas ruas, o Pablo Echenique, que é o chefe da bancada parlamentar do Unidas Podemos, dá todo o seu apoio aos jovens antifascistas, estou a citar, que estão nas ruas a pedir justiça, liberdade de expressão. Justiça e liberdade de expressão. E eu acrescento, e ténis Nike, e eletrodomésticos, e tudo aquilo que podem sacar das lojas. O Pedro Sánchez, perante este estado de coisas, a única coisa que tem a dizer é que é capaz de ser preciso proteger melhor a liberdade de expressão. Isto é, já está a oferecer o flanco, para não dizer outra coisa, ao inimigo. Portanto, não auguro nada de bom. Também ainda queria deixar uma outra nota sobre aqueles que os nossos artistas populares e intelectuais revolucionários, como eu lhes chamo, sabe, eu chamo-lhes artistas populares e intelectuais revolucionários porque eu também já fui um. Tive um grupo de teatro há muitos anos, no tempo da Revolução, e entramos numa organização chamada FAPIR, Frente dos Artistas Populares e Intelectuais Revolucionários. Portanto, eu sei bem do que estou a falar. Mas o que eu queria dizer é que, ao mesmo tempo que muitos destes intelectuais e artistas, ao mesmo tempo que querem a ilegalização do Chega e perseguem um juiz que mandou umas bocas sobre o poder do lobby gay e se atreveu a afirmar que fazer filhos com pai anónimo não é muito decente, depois aceitam estas coisas, quer dizer, aceitam como ao Bento. Eu agora estou a falar para o Bento, para ele reagir já a seguir a mim. Como é que é, Bento? Gajos a fazer fátuas contra o rei de Espanha, contra as infantas. Mate-se esta gente e tem que se permitir isto. Eu acho que se nós pudéssemos ter prendido os ayatollahs que fizeram a fatwa contra o Salman Rushdie, tínhamos prendido. E eu não via grande mal nisso. Tenho dito.
Bento Muito Anastácio. bem. Vai usar da palavra o inimigo. Não, é o Que é inimigo, por aí. é o intelectual revolucionário. O inimigo. Eu, de vez em quando, o Alberto, com a sua velha provocação, deixa-me indeciso sobre o tipo de resposta que lhe hei dar. A mim apetecia-me responder-lhe à letra, mas como ainda há gente que nos Faça ouve, favor. eu irei pôr as coisas de outra forma. E usando o exemplo das infantas. É claro que a linguagem do rap não é uma linguagem de salão de chá, obviamente. É aquela É artística, linguagem, é artística. tem a ver com aqui na Conchichina, se fosse por essa ordem de ideias, já os Estados Unidos andavam a fazer cadeias suplementares todos os dias para meter os milhares de rappers que por lá há a dizerem rigorosamente a mesma coisa. E eu acho que Discursos de ódio, concordas? Discursos de ódio. Eu não estou a Estão dizer que não proibidos são pela discursos de Constituição, ódio. dizem. Quando são de Não, direita, estão proibidos o discurso pela do ódio é uma coisa, o discurso artístico, se quiseres, é outra. Qual é a arte? Onde é que há arte em dizer matem-se as infantes? Isso é As arte. massas, eu não estou, assim como hoje o que é para a frente é dizer mate-se, esfole-se, faça-se 30 por uma linha, não sei se tem a ver com a cultura cinematográfica, etc., etc., ou dos jogos que chegam aos miúdos. Hoje, enquanto no nosso tempo, isto parece conversa de velho, no nosso tempo nós íamos fazer fila para ir ver o Fellini ou para ir ver outra coisa do género, agora já não há. E depois a gente usa outro tipo de linguagem. Posso ou não gostar da linguagem, em alguns aspectos o Pablo é um bocado duro na linguagem. Mas o que é facto é que a monarquia espanhola se põe a jeito. A infanta de que ela fala, o marido foi preso, ela meteu uns milhões ao bolso e foi ilibada, e como castigo deixou de aparecer na fotografia da família real. Uma outra coisa é um senhor que foi feito rei pelo caudilho Franco, que a seguir que fez dele rei, que durante um tempo, até no processo de consolidação da democracia, até teve um posicionamento mais ou menos decente, mas depois deu em receber aos milhões por dar uma palavrinha, como se diz em bom português, a este e a outro. Eu não tenho nada a ver com a vida privada do senhor, que tenha as amantes que quiser ou que puder, mas agora já não acho piada nenhuma irem à custa do erário público e... Mas não é isso que está em causa, Bento. É o que ele denuncia. O que ele denuncia. Ele não denuncia, ele incrimina, condena e quer... E condena, também eu incita ao cumprimento da pena de homicídio. Para dar uma... por corrupção, esteja nos Emirados. Homicídio Temos de avançar. Eu pedi ao Bento que concluísse para podermos avançar para o próximo tema. Eu estava a dizer que, portanto, o que está aqui em causa, de facto, é a liberdade de expressão. O Pablo é mais um dos presos políticos que existe em Espanha. Espanha, aqui o Reino de Espanha, que é uma dos arautos da democracia, tem presos políticos. Não é Cuba. Cuba não tem presos políticos. Tem presos, a monarquia espanhola tem presos políticos iguaizinhos. Cuba não tem presos políticos? Não tem. Desde quando? Não tem. Desde quando? Desde a visita do João Paulo II.
Não, há muitos que podem fugir, não é? Há muitos que podem Isso é, ser presos. pois, Antes de mas ser presos, estão deportados ao Foja, não é? Não. O que é facto é que não há presos políticos em Cuba. Há no Reino de Espanha e há no Reino da Coreia do Norte. E já disse que é para podermos continuar o programa. Muito bem. O Sérgio Vamos. anda nas orelhas. Não. Sérgio, só Ricardo, temos de avançar, desculpe lá. É um minuto. Epá. Um minuto está a contar. A semana passada tinha dito aqui, atenção, o rei que eu vi também foi um rei diferente. E o Alberto Magalhães disse há pouco aqui, atenção, o Bento Anastácio, o rei não foi só uma figura simpática, foi uma figura que foi o garante da democracia. Da transição. Mas isso não o desculpa de... Nada, claro que não. Ricardo, mas agora também... Eu uso o mesmo exemplo. Claro. O Roberto Mugabe... Agora o Roberto Mugabe foi um herói da libertação, foi, durante a minha juventude, um dos meus ídolos. Hoje é um tirano. Claro. E outra coisa, a história é esta. Só para terminar, já passou um minuto. Nada, relativamente à questão, mas fui interrompido, portanto é desconto sobre desconto. Relativamente aqui ao que o Bento disse há pouco, sobre a liberdade de expressão, não sei o quê, Bento, como diria aqui, isto é um problema da democracia, que a democracia vai permitindo estas coisas, vai estagnando, vai permitindo estas coisas, e depois as coisas tendem a ir para o radicalismo. O 25 de Abril não foi feito para isto. Foi também. Não foi. É fatuar contra o Salman Rushdie. Foi porque não me respondeste, Bento. Sagrado. A fatuar contra o Salman Rushdie é crime ou é a liberdade de expressão dos ayatollahs? É que os ayatollahs fizeram a fatuar contra a liberdade de expressão do Salman Rushdie. Sim, e Salman Rushdie que recebeu o apoio solidário de muita gente. Exatamente. Fora. Nos quais eu me incluo. E não apoias há uma diferença. A liberdade de expressão do Ayatollah. Espera lá. Há uma diferença entre um músico e o chefe supremo de uma nação. Há ali uma coisa diferente. O Pablo Hasél não tem exército, não tem força, não tem serviços secretos para irem executar. Pois não, mas pode incitar outras pessoas malucas a irem executar aquilo que ele propõe. Os ayatollahs têm essa possibilidade de mandarem matar. Bento, eu só te digo o seguinte, eu sou a favor da liberdade de expressão, sempre fui, já aqui a defendi muitas vezes, contra pessoas de esquerda que dizem que a liberdade de expressão tem limites e que os discursos de ódio não se devem permitir. E agora, o discurso de ódio desse rapper já se pode permitir porque é arte. Não acredito numa coisa. Muito bem, temos de concluir. Vamos avançar para o próximo tema. Muito bem, vamos avançar para o próximo tema. Temos de falar do tema do Ricardo Freixal e já não temos muito tempo e previsivelmente, vamos passar da hora prevista. Vamos para o tema do Ricardo Freixal. Quero falar sobre a Covid-19, resultados do confinamento. Qual é o balanço que faz, Ricardo? Entendi que era a altura de fazermos, até porque teremos eventualmente feito uma inflexão naquela curva drástica covídica que estava a aumentar com muita expressão, de forma exponencial, o número de infectados, que estava a aumentar cada vez mais o número de mortes, chegámos a ter mais de 300 mortes por dia, penso eu, que estava a sobrelotar os hospitais, os organismos de saúde, de apoio, enfim, e já discutimos aqui também o porquê é que teremos eventualmente qual a conjuntura que permitiu que tivéssemos chegado, infelizmente, a esse estado de coisas. E agora, perante o confinamento, passadas que foram 3 semanas, não é? 3 semanas de confinamento, eu penso, eu quero crer, porque depois também há muita, e eu trago isto para a discussão, porque eventualmente alguns dos meus pares poderá ter aqui mais informação do que eu quero crer que estes números são reais e que estamos de facto a baixar em termos de número de infectados, a taxa de transmissibilidade também baixou e foi relevado esse aspecto. Houve algum descongestionamento também, felizmente,
nos hospitais e há menor número de doentes sujeitos a cuidados intensivos, há menor número de mortos, e portanto estaremos aqui teoricamente no bom caminho, ou com resultados positivos face ao confinamento que eventualmente terá tardado. Agora, começam a desenhar cenários para o futuro. O que é que vamos fazer? O que é que vai acontecer? Porque, entretanto, há o plano de vacinação também, que está, enfim, não está a evoluir com a velocidade, com a celeridade que nós todos pretendíamos, porque era uma arma fundamental no conferir de imunidade de grupo a níveis muito elevados, mas há aqui toda uma conjuntura que pode ser favorável. Bom, temos também, e eu queria alertar para isso, a outra face. Temos novas estirpes do vírus, temos a capacidade de mutar que nós sabemos que o vírus tem, e que os vírus têm em geral, e que este também tem em particular, eventualmente com o exacerbar de virulência, e temos de estar preparados para tudo isso. E como é que nos vamos preparar para isso? Quer dizer, o que é que vai acontecer? Vamos desconfinar? Como é que vamos desconfinar? Há indícios nítidos de que, em termos de território, não estamos todos ao mesmo nível, como nunca estivemos, eventualmente com altos e baixos aqui na nossa região, tivemos a planos muito favoráveis, depois estivemos muito mal. Portanto, eu queria lançar para a discussão e queria alertar e queria, mais do que tudo isso, questionar aqui sobre o que é que vai acontecer, como é que se vamos desconfinar, como é que vamos desconfinar, se terão que haver medidas naturalmente relativamente ao território, o que é que vai acontecer. Portanto, era esta discussão que eu queria trazer para ver se conseguíamos aqui, não é antecipar o futuro, nem pouco mais ou menos, mas é aqui um pouco antever o que é que poderá acontecer num futuro muito próximo relativamente à nossa vida em comunidade, ao Covid. E eu aqui falo apenas de saúde. Eu continuo a insistir que, e disse isto desde o início desta pandemia, disse isto sempre, que para mim é fundamental, para mim é a saúde. A economia, se não tivermos saúde, se não existirmos, não há economia. E quando tivermos saúde, quando estivermos com capacidade para gerar riqueza, então a economia por si começará a movimentar-se. E, portanto, aqui eu falo apenas, não quero aqui já na preocupação, é claro que é inerente, não é? Mas eu queria aqui lançar um pouco para os meus pares, para os meus colegas de painel e para o Sérgio também, interagir um pouco para ver o que é que vai acontecer, para já, como é que estamos, se estamos de facto melhores ou não. Fazemos menos testes, eu sei que fazemos menos testes, mas de qualquer forma há menos gente nos hospitais, há menos infectados, há menos doentes, e isso é um bom sintoma. E o que é que vai acontecer com o futuro? Alberto Magalhães. Isso é muita fruta para tão pouco tempo, pelos vistos, Sérgio. Talvez tenhamos que deixar este tema para a semana. Mas podemos abordar o tema de forma resumida, 5 minutos. Sim, rapidamente o tema, o que é que eu me ofereço dizer? Ao contrário do Ricardo, eu acho que não se pode insistir só no ponto de vista da pandemia e da saúde, porque a médio prazo o afundanço da economia também leva a problemas de saúde gravíssimos, de certeza. E, portanto, esta também sempre foi a minha posição desde o princípio. É preciso um equilíbrio e um balanço custos-benefícios que tem que ser avaliado sistematicamente. Tem que estar sempre a ser avaliado. Neste momento, o balanço custo-benefício que eu faço é o seguinte: é preciso começar a abrir as creches e os jardins de infância já. Não tarda nada. Para a semana, se for possível. Na minha opinião. Os custos das crianças estarem em casa, não deixarem os pais trabalhar, são do ponto de vista económico, terríveis. Do ponto de vista do desenvolvimento das crianças pequenas, muito grandes. É preciso que as crianças que estavam a aprender a ler no primeiro e segundo ano, sobretudo do primeiro ciclo do básico, voltem depois, logo a seguir aos infantários, voltem à escola. Não podem estar já o ano passado
estavam a começar a aprender a ler quando foram interrompidas e estiveram meses em casa sem aulas. Neste momento, este ano aconteceu-lhes exatamente a mesma coisa, e isso é gerar o caos no ensino e nas cabeças das crianças. Não se pode aprender a ler e a escrever e a contar e a fazer contas com intervalos de meses. É absolutamente estúpido. Portanto, é preciso voltar à escola, mas para isso é preciso controlar a epidemia de maneira eficaz. Hoje ou ontem o Público publicou uma carta aberta, acho que foi hoje, uma carta aberta de vários especialistas, desde médicos a professores, psicólogos, sociólogos, etc., psiquiatras, sobre isto, sobre o problema, a pedir a abertura o mais rápido possível das escolas, começando, claro, pelas creches, jardins de infância e por aí acima. E eles dizem no ponto 5 o seguinte: não estão otimizadas ferramentas que poderiam contribuir para controlar a epidemia de maneira igualmente ou até mais eficaz do que fechando as escolas. E dão como exemplo, em Portugal há 5 vezes menos rastreadores de contacto por habitante do que na Alemanha. Eu digo isto desde abril do ano passado, ou abril ou maio, quando os alemães meteram dezenas de milhares de rastreadores e Portugal se contentou em ficar com 600 e tal, 700 e tal no fim do ano passado. Isto não pode continuar a acontecer. É preciso que o governo perceba que não é fechando as escolas que se lá vai, é rastreando e testando constantemente nas escolas. E talvez, mas isto deveria ter feito parte do plano de vacinação desde o princípio, talvez vacinando educadoras de infância e professoras primárias, talvez desde o princípio. Eu acho que as pessoas deviam todas ir ler os argumentos destes especialistas que fizeram esta carta aberta ao governo, a pedir a abertura rápida das escolas. E só para terminar, dizer que o governo resistiu muito a fechar as escolas. Eu lembro-me de fazer crónicas a pedir o fecho das escolas e ensino à distância para as universidades e para o ensino secundário, e talvez, dizia eu nessa altura, agora até tenho mais argumentos a favor, talvez também o terceiro ciclo do básico, mas aí tinha dúvidas. E o governo não fez isso. Resistiu e depois fechou tudo. Errado. E devo dizer mais, mesmo quando eu digo a abertura das escolas, não quer dizer que se ponha de parte o critério geográfico. Isto é preciso ver concelho a concelho como é que as coisas estão e ir abrindo à medida do possível. Lá porque um concelho tem muitos infectados, não quer dizer que os concelhos à volta que têm poucos infectados não abram as escolas. É preciso ter cuidado com as contaminações. E para isso, testar, rastrear. Porque senão, se nós continuamos com tudo fechado, é óbvio que os números baixam. Os números baixam, mas a gente não sai da cepa torta e acabamos por morrer à fome. E já deve haver pessoas que não estão a morrer, mas já estão a passar muita fome. Bento Anastácio, a sua opinião? É claro que os números estão a baixar, não faço, e depois há outro problema, vamos continuar nos próximos dias a ter mortos e a ter gente internada ainda da fase anterior, portanto, eu não entendo nada destas coisas, não irei por aí. Parece-me que, de facto, sobre o Serviço Nacional de Saúde deixou de ser feita a pressão que estava a ser feita.
Hoje já há espaço para receber os outros doentes, mas eu lembro aqui que o problema não é, nem nunca há de ser um problema de espaço, é um problema de pessoas. É que continuamos a ter os mesmos técnicos de saúde e, em alguns casos, ainda menos. E o Serviço Nacional de Saúde está na exaustão. Mas não está na exaustão dos meios técnicos, está na exaustão dos meios humanos. E isto não se pode ser resultado só para este governo. Ou seja, e mal de mim, era o que mais faltava eu estar aqui a defender este governo nem lá ao pé. A questão é que o tempo todo que se passou sem investir nas carreiras e sem investir na estabilidade profissional dos nossos jovens médicos e enfermeiros fez com que eles seguissem o conselho de Passos de Coelho e foram para outros lados. Ironia das ironias, quando nós precisamos de mão de obra especializada, ela voltou, e este não quando, vieram nas equipas de apoio dos outros países, médicos e enfermeiros portugueses licenciados em Portugal, de onde as coisas são o que são. Sobre o ponto de vista económico, isto já iria citar um ilustre banqueiro do nosso país, hoje ex-banqueiro, mas livre que nem um passarinho, Ricardo Salgado, que diria, pois aguentam, salvo erro, foi, não sei agora já, Não. Foi o falecido diretor do BPI. E é isto, é o que nos espera. E há, de facto, gente muito mal, há pessoas a passar fome, muita gente a passar fome. Eu vou dar o exemplo só da comunidade de migrantes que está neste momento em Beja, que recebe à hora e há semanas que não podem trabalhar. E essas pessoas estão a passar mal, estão a ser apoiadas pela solidariedade dos portugueses, coisa que de facto nunca faltou, é a solidariedade dos portugueses enquanto pessoas, não é enquanto instituições, mas e muito menos alguém ficará a morrer à fome no Alentejo se um alentejano tiver meio pão para lhe dar. É o que tem, deixem, peço desculpa pela expressão, o que tem safo aquela gente. E isto vai custar muito caro, porque logo que acaba o layoff vão fechar dezenas de empresas, o número de pessoas que foram para o desemprego desde o início disto, o desemprego efetivo, vai em 150 mil. Nós, fora depois os que estão, que viviam ali na economia mais ou menos paralela, que está fechada, e quando eu digo isto, digo as pessoas dos mercados, as pessoas da fruta, as pessoas desse tipo de negócio que vão, de facto, ver a sua vida muito afetada. E os nossos governantes continuam apenas e só preocupados com os grupos hoteleiros, porque não os vejo preocupados com as pequenas unidades de alojamento local, porque eles disseram, vocês cresceram todos à pala do turismo, olha, não há turistas, aguentem-se, e coisas do género. Depois há outra coisa importante nestes apoios do governo, é que continua a ser a mesma coisa, quer dizer que quem tem dívida da Segurança Social e ao Fisco não pode concorrer a isto. E é assim, as pequenas empresas começam primeiro por não pagar ao Fisco, depois à Segurança Social, porque não têm dinheiro para pagar aos empregados.
a questão é simples. Ou ficam salários em atraso, ou ficam impostos em atraso. Onde não há outra solução. E depois diz a lei, sim senhora, os senhores podem fazer uns acordos com as finanças e com a segurança social. O que ocorre é que é impossível cumprir os dois acordos. E ninguém, de boa fé, faz um acordo sabendo que não tem possibilidades de o cumprir. E depois isto é pescadinha de água na boca, de rabo na boca, e vamos todos a ter problemas gravíssimos. Vai numa economia em que mais de 90% das empresas são pequenas e médias empresas. Num país grande as nossas médias empresas seriam empresas com a segurança de uma empresa de vão de escada na Alemanha ou noutros países desses. Juntando a isto a carga fiscal, que é completamente desequilibrada e absurda, eu não quero com isto dizer que deva haver redução no IRC, nem coisa, não é por aí. Mas, por exemplo, a nível da segurança social, em que continua a ser feita a estupidez das empresas pagarem em função do número de empregados que têm e não na produtividade da empresa. Para que isto fique... para eu me fazer entender, dou um exemplo. Uma empresa da metalomecânica que tenha 500 empregados e que chega ao final do ano, paga as taxas sobre os empregados todos, mas teve um lucro de 2 milhões e aquilo é dividido e pagou TSU, pagou de 500 trabalhadores. Por outro lado, temos uma empresa qualquer das novas tecnologias, de aplicações ou de uma coisa assim no género, que tem 6 empregados e que fatura o dobro da empresa que tem 500 trabalhadores. E só paga para a Segurança Social sobre 6. Isto é uma forma muito ridícula de gerir as coisas, porque a Segurança Social estava pensada para uma sociedade ou para uma economia com base na indústria, com base na produção, não na especialização, e muito menos por aí fora. Portanto, vamos ter problemas gravíssimos com o fim desta coisa, que espero venha já ontem, que venham as vacinas, que venham inclusive o passaporte sanitário, que venha tudo para que nós consigamos sair deste estúpido normal. Vamos terminar o programa. Quero agradecer a vossa participação, mais uma vez à distância devido à Covid-19. Regressamos 2 8 dias à mesma hora. Boa tarde. Vamos terminar, Ricardo. Uma última palavra. Mas saúde. O Ricardo é sempre uma última palavra. Um abraço, saúde para todos. E take it easy, ok? Ficamos então por aqui. Regressamos 2 8 dias. Boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixial. Realização de Sérgio Majar.